Café da manhã com Anselmo Vasconcelos. Olá. Eu estava conversando há pouco com a minha editora, a Luna Guedes, uma italiana que se dedica aos livros artesanais, à edição, e o seu relacionamento com seus autores é de altíssimo nível. E ela me contava que se inspirou em criar os livros artesanais a partir da história da Virginia Woolf, que junto com seu marido também construía livros artesanais. A nossa conversa fluiu e de repente eu comecei a falar para a Luna de uma lembrança que me veio do meu pai, que era um alfaiate, e os pedaços de retalhos das roupas que ele fazia e das amostras que ele colhia nas lojas de tecidos que ele frequentava para escolher os seus trabalhos, ele transformava aquilo numa colcha. E a minha colcha coberta era esses retalhos urdidos de uma maneira extremamente bem feita pelo meu pai na sua poderosa máquina Singer de costura. Conversando com ela, de repente me caiu uma ficha, ou um insight, como preferirem, de que isso era uma mensagem que meu pai tinha deixado para mim. Ele estava me cobrindo, me aquecendo, me protegendo com aqueles pedaços de significantes e que agora eu começo a perceber, porque de alguma forma eu estou fazendo isso na minha vida, né? Eu estou bordando, tecendo, unindo pequenos pedaços, pequenos retalhos de vivências e de sinais e de situações que eu vou vivendo e que vão formando então aquilo que me cobre, me aquece e me auxilia no sono, né? E uma desses pedaços que eu estou juntando foi o meu encontro em Porto Velho com o eminente professor José Detone, e nós trocamos livros. Ele ficou com Mia, a holandesa dos pés descalços, e eu fiquei com um livro dele lindo, que é Educação Estética, Desenvolvimento da Sensibilidade. E ao ler o livro, cada página que eu vou percorrendo, eu vou encontrando os encaixes, a costura, o bordado de tantas coisas que eu tenho sentido e que eu tenho praticado na minha vida profissional, como artista, como dinamizador, que é como eu gosto de me intitular, o dinamizador da inteligência coletiva. É como eu me sinto diante de uma turma de alunos, de oficineiros, melhor dizendo. E uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com o livro Educação Estética é a colocação desse professor em que ele diz que nós aprendemos que o homem é um animal racional, mas ainda não aprendemos bem que o homem é um animal relacional. É através das relações que nós encontramos o próprio sentido, essa colcha, esse tecido de partes que se unem, que são costuradas pelas vivências, pelas observações, pelos sentimentos, pelas emoções. Então diz lá o professor uma coisa com a qual eu me harmonizo inteiramente, né? Antes de pensar, sentir. O homem, antes de ser racional, ele sente.
E esse sentir, ele tem uma palavra linda que ele usa no livro dele, e que é transsensibilidade. A transsensibilidade do Detone, da sua percepção, da sua configuração, me parece a coisa mais oportuna, mais precisa disso que eu sinto quando estou compartilhando ou simplesmente pesquisando algum trabalho, como agora, na relação com a vida de Roberto Rezende, que é o palhaço guerrilheiro que eu estou fisicalizando suas palavras através de depoimentos que ele deu ao Zeca Ligeiro e que nós estamos transformando num espetáculo teatral. E a minha aproximação ao Roberto não tem sido uma aproximação pelas características tradicionais do meu aprendizado como ator e do aprendizado dos atores de uma maneira geral, que é a construção do personagem. Por algum sentido muito forte, eu comecei a não querer definir o Roberto, não ter uma definição sobre ele e, inclusive, me abstive de ver o vídeo e conhecer a sua figura falando, dando depoimento. Eu pedi para não ver até agora, porque não quero ficar na mira da mimesis, ou seja, na tentativa de construir o Roberto por um mimesis, por imitação, por ficar parecido com ele, né? Quanto mais desconhecido ele me é, mais eu me aproximo de outra percepção do professor José Detone, quando ele diz que o ser humano é indizível. A gente não consegue definir uma pessoa, um ser humano, por meios de definições de conhecimentos e de psicologismos ou de entendimentos a respeito da estrutura humana, porque é pouco diante do que é uma pessoa, do que é um ser humano, do que é uma pessoa. Essa montanha, que quanto mais perto dela, mais grandiosa ela parece. E o desenvolvimento da sensibilidade, ou a educação estética, ela faz com que as coisas do cotidiano passem a ter uma aproximação, uma interseção, uma configuração, onde podemos ler aquilo que ainda não tínhamos observado, porque estávamos num processo de julgamento, de crítica, de avaliação racional. Mas estar diante das coisas, não comandados pelo pensamento racional, pode permitir com que a gente, então, tenha essa visão estética, essa visão onde os significantes flutuam e convergem em perspectiva. Ou seja, eles têm um alcance muito maior do que o pensamento analítico, do que o pensamento cartesiano. Um tempinho depois dessa conversa com a aluna, da leitura do José Detone, viajando na internet, eu encontro um pensamento extraordinário e que diz que para compreender um poema é preciso recriá-lo. Então, de alguma forma, é isso que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou recriando o Roberto Rezende na encenação, na performance, O Equívoco, e estou diante
de um bordado enorme de fatos que têm me acontecido nos últimos dias, nos últimos meses, e é com isso que eu tenho deitado na cama e adormecido para no dia seguinte vivenciar uma nova aventura e encontrar outras peças que vão compor esse grande tecido, essa grande textura que é a vivenciação. Fico por aqui. Um beijo, muito obrigado por me ouvir. Até breve. Dark some night and shining moon, balance of the dark and the light, hearken ye, O witches' rune, as we perform our sacred rite.